Bom dia, gente bonita. Quem está feliz, diga amém. Quem vai para o céu, diga amém. Quem é bonito, diga amém. Quem tem dinheiro, diga amém. Desse lado aqui, ó. A galera que tem dinheiro está do lado esquerdo. Que Deus nos abençoe, que Deus possa continuar abençoando a sua casa, a sua família, a sua saúde, e que você seja alguém que tenha o Espírito Santo no coração. Parabéns, porque você está na casa de Deus. E a casa de Deus é um lugar muito especial, porque a casa de Deus é um lugar onde nós encontramos o nosso Pai. E o nosso Pai tem sempre coisas boas e esperança. E se tem um momento em que nós precisamos de esperança, é o momento que nós estamos vivendo. O mundo está de ponta cabeça, mas Deus sustenta o seu povo. Vamos abrir a Bíblia? Apocalipse capítulo 7, versículo 1 até o 3. Se alguém quiser ler para nós esse texto, Apocalipse capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Se alguém quiser ler, pode ler para nós. Vai lá, Aldo. Muito bem. João vê, no capítulo 7 do Apocalipse, 4 anjos nos 4 cantos da terra. E esses anjos têm um papel. Qual é o papel deles? Segurar os ventos. E aí chega um 5º anjo e diz assim, olha, na minha tradução aqui diz que o anjo chega gritando. E ele diz assim, não solte os ventos ainda, porque nós estamos fazendo um selamento. O povo de Deus está recebendo um selo na testa. Nós sabemos que o Apocalipse é um livro simbólico, né? Os 4 cantos da terra é leste, oeste, norte e sul. A testa simboliza entendimento, é a mente. Isso significa que o povo de Deus, antes da volta de Jesus, recebe um selo. E esse selo é recebido através do entendimento. Por isso é colocado na testa. Agora uma coisa interessante. O anjo diz assim, ó, segura os ventos até que os servos de Deus recebam o selo. Isso significa que os ventos estão sendo seguros por um motivo. Qual o motivo? Até que o último servo de Deus receba o selo de Deus. Agora, o que é vento? O que são esses ventos que os anjos estão segurando? O Salmo 11, o verso 6, quem quer ler para nós esse texto? Salmo capítulo 11, versículo 6. Salmos capítulo 11, versículo 6. Quem gostaria de ler? Salmos 11, verso 6. Verso 6. Tem mais.
A Bíblia diz que vento é símbolo da permissão do juízo de Deus. Quando Deus solta os ventos, quando os anjos soltam os ventos, os juízos de Deus começam a cair sobre a terra. E aí a gente vê coisas terríveis acontecendo sobre os moradores da terra. Quando você lê Isaías 24, verso 4 até o 6, a Bíblia diz que os moradores da terra serão atingidos. Por causa do quê? Por causa da permissão do juízo de Deus. Os anjos estão segurando, mas a Bíblia diz que eles vão soltando aos poucos. E é por isso que a gente vê o mundo, cada dia que passa, uma coisa nova, ruim acontece. Porque à medida que o povo vai sendo selado, os anjos vão soltando os ventos. E à medida que os anjos vão soltando, Deus vai permitindo que o mundo colha o resultado das suas escolhas e das suas decisões. Por isso é importante a gente avaliar bem as nossas escolhas e as nossas decisões. Lembra o que Deus disse para Caim? Deus disse para Caim, o seu desejo, quem tem que dominar é você. Desejo todo mundo tem. Entendeu? Desejo todo mundo tem. Desejo bom e desejo ruim. Agora quem é que tem domínio sobre ele? É você. Domine o seu desejo. Você tem domínio sobre ele. Agora, 2 Coríntios 13, a Bíblia tem um texto interessante, bem conhecido. Quem quer ler esse texto para nós lá? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. É um texto bem conhecido, tem até um hino que nós cantamos, final de culto, com base nesse hino. O hino diz assim, que a graça de Jesus, e o amor de Deus, o Pai. Lembra desse hino? 2 Coríntios 13, o que diz lá? Muito bem, a Bíblia apresenta para nós um Deus triuno. O que significa isso? O que é um Deus triuno? O que é um Deus triuno, gente? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembra que Jesus disse em Mateus 28? Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como Deus é um Deus triuno, o selo de Deus também é 3, sabia? Sabia que Deus tem 3 selos? E o povo de Deus recebe esses 3 selos antes da volta de Jesus. E nós vamos ver agora quais são esses 3 selos que o povo de Deus recebe para receber a Cristo com alegria e olhar para o céu dizendo assim, este é o Deus que nós aguardávamos. Na sua salvação, nós nos alegraremos. O primeiro selo que o povo de Deus recebe antes da volta de Jesus está em Isaías 8,16. Quem quer ler para nós lá? Isaías 8,16. Antes da volta de Jesus, todo servo de Deus recebe esse selo na testa. Todo servo de Deus. Então agora você vai fazer uma avaliação para ver se você é um servo de Deus ou não. Ou se você já recebeu o primeiro selo ou não. Isaías 8,16. Quem quer ler para nós? Primeiro selo que o povo de Deus recebe antes da volta de Jesus. A lei de Deus. A lei de Deus é selada no coração. Um discípulo de Deus quer conhecer alguém que leva a sério o que Deus diz? A lei de Deus está no coração dele. Vamos lembrar qual é a lei de Deus? Primeiro mandamento. Não tenha outro Deus diante de mim. Segundo, não adore imagem de escultura. Terceiro, não brinque com o nome de Deus. Quarto, lembra-se do dia de domingo para santificar. Né?
Não. Lembra-se do dia de segunda para santificar? Não. Lembra-se da sexta-feira para santificar? Não. Lembra-se da quinta para santificar? Não. Qual o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento, não mate. O sétimo, não adultere. O oitavo, não roube. O nono, não minta. E o décimo, não cobice. Esses mandamentos são selados no povo que aguarda a volta de Jesus. O povo que aguarda a volta de Jesus tem essa lei no coração. Deus escreveu em tábuas de pedra. Lembra? Êxodo 31, 18. Deus escreveu em tábuas de pedra. Mas o povo de Deus, no coração. Então, o primeiro selo que o povo recebe antes da volta de Jesus é a lei de Deus. Segundo selo, Ezequiel 20, verso 20. É um texto bem conhecido. Se alguém quiser ler para nós, Ezequiel 20, versículo 20. Olha que interessante. A lei de Deus é o primeiro selo que recebe o povo de Deus antes da volta de Jesus. Só que na lei de Deus tem um segundo selo. Por que na lei de Deus tem um segundo selo? Porque a maioria das pessoas fazem o quê com esse selo? Desprezam. Ezequiel 22, verso 26 diz assim, que as pessoas que são líderes religiosos, que desprezam a guarda do sábado, desprezam porque escondem os olhos do sábado. Olha como que a Bíblia é didática, né? Deus diz que o sábado que não é ensinado numa igreja, ele não é ensinado porque o pregador está fingindo que não está escrito. Porque na Bíblia dele está escrito que o sábado é santo. Mas o que ele faz? Ignora e despreza. Por isso Deus colocou na lei de Deus um segundo selo. A lei de Deus é o primeiro selo, mas na própria lei de Deus tem um segundo selo, o sábado. Quem guarda o sábado está selado com o selo da obediência, da submissão, o selo da fé. Porque para guardar o sábado tem que ter fé. Tem que ter fé para acreditar que esse dia é diferente. E por que é diferente? Porque eu acho? Porque a minha igreja diz? Não, porque Deus disse que Ele é santo. Isaías 58, Deus chama esse dia de meu santo dia. Isaías 66 diz que na nova terra, esse dia vai continuar sendo guardado. Então o povo de Deus recebe a lei de Deus no coração antes da volta de Jesus. Agora, como a lei de Deus são quantos mandamentos? São 10. Então ninguém pode ser selado com a lei de Deus se não aceitar a guarda do sábado, que é o segundo selo que recebe o povo de Deus. E o terceiro selo? Efésios capítulo 1, verso 13. Quem quer ler para nós? Efésios capítulo 1, versículo 13. E alguém pode ler Efésios 4, 30 também. Efésios 1, verso 13. Muito bem. O Espírito Santo é o terceiro selo que recebe o povo de Deus antes da volta de Jesus. O que diz Efésios 4, 30? Efésios 4, verso 30. Olha que interessante. Então o povo de Deus antes da volta de Jesus, eles encontram a lei de Deus e fazem o que com a lei de Deus?
O povo que é de Deus de verdade, o que eles fazem? Aceitam. Aí na própria lei de Deus eles encontram o quê? O sábado. E aí eles aceitam. E agora, o Espírito Santo vem sobre a vida dele. Lembra que Jesus disse em João 16, verso 13? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo vem selando a nossa vida para que a gente continue firme naquilo que Deus nos revelou. Porque quem fortalece é o Espírito de Deus. E é por isso que tem muita gente fraca, caindo os pedaços na igreja, nem parece que é cristão. Sabe por quê? Porque não recebeu o terceiro selo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que tem capacidade para fazer, sabe o quê? 1 Samuel capítulo 10, verso 6. O que diz lá? Quem quer ler para nós? Olha o que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida. E é por isso que vai ser difícil, não, vai ser impossível alguém se salvar sem esses 3 selos. Vai ser impossível. Porque se uma pessoa não é selada com a lei de Deus, ela continua pecando. Porque 1 João 3, verso 4, diz que a transgressão da lei é pecado. Então, se uma pessoa não aceitar a lei de Deus, ela não vai se salvar. Uma pessoa que rejeita a guarda do sábado, dificilmente vai se salvar. Porque Tiago 2,10 diz que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E Jesus disse em Mateus 5,19, aquele que violar um destes mandamentos, ainda que seja o menor deles, será considerado o mínimo no reino dos céus. Então, para Deus é 8 ou 80. Deus é radical. Deus é radical. Ou é ou não é. É assim que funciona. Nós estamos vivendo num período em 2 Timóteo capítulo 3, diz que nos últimos dias iam sobrevir tempos difíceis. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo. As pessoas se magoam com qualquer coisa. Se chateiam por qualquer coisa. Ficam constrangidas por qualquer coisa. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Isaías 40, verso 8 diz, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Jesus disse, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, não adianta a gente ficar sendo frágil. Sabe por quê? Porque Apocalipse 12, 12 diz que nós estamos numa guerra. E guerra não tem lugar para gente frágil. Você tem que aprender a se fortalecer. Por isso o convite de Deus é que a gente se revista da armadura de Deus. Por quê? Porque você está numa guerra. E guerra tem choro. Guerra tem morte. Guerra tem dor. Guerra tem luto. Eu e você estamos numa guerra. E a gente às vezes finge que não. A gente às vezes finge que não, que está tudo certo, que a minha vida está tudo bem. Até o dia que o inimigo me acerta. Sabe que as pessoas que fingem que não estão numa guerra, quando o inimigo acerta ela, ela não esperava, porque ela achava que não estava numa guerra. Aí ela fala assim, por que eu? Aí Deus olha do céu e diz assim, filho, você está numa guerra. E você foi acertado. Porque quem está numa guerra corre o risco de ser acertado. Agora, eu te disse, se revista da armadura de Deus. Porque a armadura de Deus é a única que pode te proteger. Não tem outro jeito. Sem a armadura de Deus, você está desprotegido. 1 Samuel 10, verso 6, quem vai ler para nós?
Olha só, a Bíblia diz que o Espírito Santo sela a cada um de nós. Para quê? Para um motivo. Qual o motivo? Transformar você em uma nova pessoa. Mudar a sua vida. Tirar de você aquilo que desagrada a Deus. Formar você em uma nova criatura. É por isso que muita gente ainda não foi formada uma nova criatura. Porque não foi selada com o Espírito Santo. E sabe por que não foi selada? Porque não busca. Porque o Espírito Santo está à disposição de quantos? Hã? Todos podem receber o Espírito de Deus para transformar a nossa vida e nos fazer gente que tem a condição de morar no céu. Você quer morar no céu? Quer morar na nova terra? É preciso ser transformado. Ninguém entra na nova terra do jeito que está. Eu sei bem quais são os meus defeitos. Você sabe bem quais são os seus defeitos. Só o Espírito Santo. Mais ninguém. Jesus, quando esteve nesse mundo, contou a parábola do semeador, lembra? Ele disse que o semeador saiu a semear e a primeira semente caiu aonde? À beira do caminho. Vieram as aves do céu e levaram embora. Depois, quando perguntaram para Jesus o que era isso, Jesus disse, olha, a semente é a palavra de Deus. E à beira do caminho são aquelas pessoas que até ouvem a palavra de Deus. Só que entra por aqui e sai por aqui. E o diabo está vendo que as pessoas estão ouvindo, mas não estão valorizando. Aí o que ele faz? Leva embora o conhecimento. É por isso que tem um monte de gente que vem na igreja, 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 mas nunca aprende nada. Porque o diabo sabe que ela não está prestando atenção em nada. Ela está aqui, mas a mente dela está lá no trabalho dela, a mente dela está lá no namoro, a mente dela está lá na viagem que ela quer fazer, a mente dela está lá no dinheiro que ela está devendo, a mente dela está lá no dinheiro que ela tem que receber. O corpo está aqui, mas a mente não está. E o diabo sabe disso. Aí embora, todo conhecimento. E aí a pessoa ouve um monte de coisa, mas nunca sabe nada. Aí é muito comum a gente ouvir a pessoa falar assim, ó, eu sei para mim, mas não sei explicar. Já viu isso? Eu sei para mim, mas não sei explicar. Será que sabe mesmo? Porque quando a gente sabe uma coisa, a gente sabe explicar ou não? Hã? Sabemos. Quando eu digo assim, eu sei para mim, mas não sei explicar, eu tenho que orar mais, estudar mais e prestar mais atenção na mensagem que Deus tem mandado para mim. Pode colocar para mim aquela foto, fazendo um favor? Se deu certo aí? Nós tivemos agora em Londrina 2 meses de evangelização, o Impacto Londrina. E ali nós tivemos a alegria de vermos 150 pessoas entregando a vida a Jesus. E entre essas pessoas nós conhecemos o Eduardo. O Eduardo era um rapaz que frequentava a igreja, gostava da igreja. A esposa era batizada na igreja. Só que a esposa trabalhava numa padaria todos os dias até as 8 da noite, inclusive na sexta-feira. E nós sabemos que o sábado começa quando? Levítico 23, 32 diz que o sábado começa quando? Ao entardecer. Quando o sol se põe, começa um novo dia. Então essa moça estava trabalhando, sendo adventista, estava trabalhando todos os sábados. E o Eduardo tinha muita vontade de ser batizado, mas o patrão não dava o sábado. O patrão do Eduardo não dava o sábado. E aí, como é que é a igreja? A igreja batiza quem não guarda o sábado? Batiza ou não? Não. Por quê?
Porque não adianta. O batismo, diz Atos 2,38, que é para a remissão dos pecados. Mas se eu sou batizado e continuo no pecado, o que valeu o batismo? Então a pessoa, para ser batizada, tem que aceitar a lei de Deus. E a lei de Deus, o sábado está incluso. E aí, nós fomos visitar o Eduardo. Eu e o pastor Evert. O pastor Evert é o pastor da Vila Brasil, em Londrina. E nós fomos na casa do Eduardo, e ele recebeu a gente com muita alegria, com muita educação. E aí, nós pensamos assim, nós perguntamos para ele, Eduardo, você tem alguma dúvida sobre a igreja? Ele falou, não tenho nenhuma dúvida. Tem alguma coisa da igreja que você não entende? E ele diz assim, não, eu entendo tudo. O meu problema é que meu patrão não me dá o sábado. E eu só não me batizo por causa disso. E aí a esposa dele falou assim, e eu sou batizado e trabalho todo sábado, até às 8 da noite. Aí nós fizemos um estudo com o Eduardo sobre a guarda do sábado, sobre a importância de guardar o sábado. E parecia que ele tinha ouvido. Mas assim, normal. Sem nenhum tipo de reação. Quando terminou o estudo, ele falou assim, eu vou com vocês até o portão. Ele acompanhou a gente até o portão, e daí ele disse assim, Alexandre, pastor, hoje eu tomei uma decisão. Eu vou pedir a conta do meu serviço. Aí o pastor falou assim, Eduardo, você tem certeza disso? Ele falou assim, absoluta. Hoje eu entendi que Deus espera de mim fé. E eu estou disposto a mostrar para Deus que eu tenho fé. E o Eduardo isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira ele pediu a conta. O patrão falou para ele assim, tem certeza que é isso que você quer? Ele falou, tenho. E o patrão dele falou assim, você não acha que é muita besteira? Ele falou, não. O Eduardo foi para casa. E contou para a esposa que tinha pedido a conta. Adivinha o que ela fez? Pediu a conta também. Porque ela também trabalhava numa padaria até as 8 horas da noite. Toda sexta-feira. O Eduardo foi batizado. Num sábado à noite. Na segunda-feira, de manhã, antes dele acordar, o celular tocou. E o Eduardo recebeu uma ótima proposta de trabalho. E na mesma empresa que o Eduardo está trabalhando, convidaram a esposa dele para trabalhar também. Então, sabe que nessa vida a gente tem duas opções. Ser fiel ou não. Ter fé ou não. Crer ou não. A opção é minha. É eu que decido. No final das contas, todos os salvos sabem que eles estão salvos porque eles tomaram uma decisão. E todos os perdidos saberão que estão perdidos porque tomaram uma decisão. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, Deus diz assim: hoje eu ponho diante de vocês bênção e maldição. Aí Deus diz assim: escolhe. O que é que nós vamos escolher? Eu escolho a bênção, e você? Eu escolho Jesus. Vale a pena escolher a Jesus. Faça como o Eduardo. Tenha fé, tenha coragem. Olha o sorriso de... Essa foto é recente. O sorriso de um homem abençoado por Deus. O sorriso de um casal que entendeu que vale a pena servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos ajude. E que Deus nos prepare para a volta de Jesus.
esconde o seu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra expanderes, padrões podem roubar-nos, não podes esconder-nos lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida, e é a razão do meu viver. Isso é tesouro, uma razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida, e é a razão do meu Cristo é tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro morrer. Tesouro no final da jornada desta vida, e Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro morrer. Cristo é nosso tesouro morrer. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Poderoso Deus e nosso Pai, o nosso muito obrigado ao Senhor pela saúde que o Senhor nos dá. O nosso muito obrigado pela família que o Senhor nos deu. O nosso muito obrigado pelo trabalho que não deixa faltar o pão na nossa mesa. O nosso muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido Pai, tem cuidado de nós.
E nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena andar ao seu lado. O Senhor é um amigo que não se ausenta, um amigo que se faz presente em todos os momentos da nossa vida. E é por isso que nós estamos felizes em servir ao Senhor e queremos continuar te servindo até a volta de Jesus. Abençoa de maneira muito especial a cada um dos nossos irmãos que chegaram aqui nesta manhã. Cada um chegou nesta igreja com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas angústias. O Senhor conhece as dificuldades de cada família desta igreja. O Senhor conhece as dificuldades de cada pessoa que entrou por esta porta nesta manhã. Mas o Senhor é o Deus que tem o poder em suas mãos. E por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor visite o lar de cada família que aqui está. Ajuda na saúde, ajuda nas fraquezas. Ajuda, Senhor, para que as famílias dessa igreja recebam o poder e as bênçãos das suas mãos. Oramos também em favor daqueles que foram convidados a estar aqui. Aqueles que talvez ainda não tomaram uma decisão de serem batizados e serem membros dessa igreja. Que o Senhor ajude a cada um a se fortalecer e a ter o cuidado especial em aceitar o ensino do Senhor e andar no seu caminho. Ó Deus, ouça a nossa oração. Pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos prepare, porque nós queremos encontrar o nosso Mestre. Ouça, Senhor, porque oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.